É importante ressaltar, né, que o Ministério Público está sempre de portas abertas, né, para receber cidadãos farroupilhenses e está trabalhando arduamente sempre, né, para o cumprimento da lei, para fiscalizando, né, a ordem democrática, né, a ordem legal, a ordem jurídica. E o nosso trabalho é esse, né, é buscar sempre o cumprimento da lei e o cumprimento da legalidade. Questão da Polícia Civil, que teve que não funcionava 24 horas por dia o plantão, agora nos parece que vem funcionando depois dessa ação que foi colocada e estipulada pela Justiça. Realmente, havia uma deficiência, né, assim, com relação ao atendimento da Polícia Civil, porque se entende que a polícia ela tem que trabalhar 24 horas, né? É inadmissível que o cidadão vá buscar a polícia e encontre a delegacia fechada, né? Ou vá buscar a brigada militar, que não é o caso, né? Mas que também é polícia, ou que encontre o policial militar almoçando e que não queira atender uma ocorrência. Isso é inadmissível, né? Aqui em Farroupilha nós encontrávamos essa dificuldade com relação à Polícia Civil, né? Que as pessoas chegavam na polícia em determinados horários e a polícia estava fechada, porque o policial estava em horário de almoço. A brigada militar chegava lá com a pessoa presa ou com o flagrante e encontrava a delegacia fechada. E o policial militar tinha que ficar lá esperando, então, para que abrisse, e tinha que ficar lá enquanto um policial militar estava lá, deixava de estar na rua prevenindo outros crimes. Se ajuizou uma ação e se conseguiu, então, uma ordem, né, para que esse atendimento fosse contínuo, né? E agora, então, até então, pelo que se sabe, está sendo cumprida essa decisão e a Polícia Civil, então, está aberta 24 horas para atender o cidadão. Promotor, aqui em Farroupilha, já no ano passado também tivemos problemas com cargos de confiança, o nepotismo na Prefeitura Municipal, agora a condenação do ex-prefeito, do atual prefeito também por improbidade administrativa. Esta questão política ainda é onde está talvez a maior atuação do Ministério Público? Aqui a terceira Promotoria de Justiça, pela qual eu respondo, ela tem atribuições junto à defesa do patrimônio público e de demais direitos difusos e coletivos, como meio ambiente, consumidor, né, idoso, saúde pública. Obviamente que a maior demanda se dá na área do meio ambiente, né, e na área da defesa do patrimônio público. E são as notícias também, são as ações que geram mais notícia, que dão mais repercussão, né? Então, tivemos alguns casos, algumas condenações, né, de agentes políticos importantes aqui no município, algumas condenações definitivas, outras das quais ainda cabe recurso, né? Então, são notícias, né? Mas os problemas são também em outras áreas, né? Ambiental, direito do consumidor. Essa é a atribuição aqui da terceira Promotoria de Justiça. O senhor fala também em problemas com o meio ambiente, que é uma das áreas que gera muita denúncia. A maioria das denúncias envolvendo empresas que desrespeitam daqui a pouco as normas ambientais? Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam e por Farroupilha e pela região aqui ter essa característica de ser uma região muito próspera, muito industrializada, muitas vezes o meio ambiente acaba ficando um pouco esquecido em nome, né, em nome de um progresso, né? Então, muitas indústrias acabam poluindo o meio ambiente, né? Muitas indústrias acabam não tomando as precauções, as medidas que precisam tomar, né, para que haja um desenvolvimento sustentável e acabam causando danos ao meio ambiente. E o Ministério Público está sempre atento também e tentando, junto com a Patran, né, junto com algumas ONGs, como a AFAPAM, né, tentando buscar sempre que haja respeito para que se tenha junto um desenvolvimento, emprego, qualidade de vida, mas também respeito ao meio ambiente. A gente falava antes da importância da denúncia. Qualquer cidadão farroupilhense pode vir ao Ministério Público, à promotoria, fazer denúncia, conversar com os promotores? Sim, todos os promotores aqui, tanto eu quanto o Dr. Ronaldo, quanto a doutora Cláudia, nós atendemos ao público. É verdade, né, que nossa agenda às vezes é um pouco atribulada, porque temos muitas audiências judiciais, temos muitas audiências na promotoria de inquéritos civis envolvendo infância e juventude, mas todos nós destinamos pelo menos um dia por semana, né, para casos não urgentes, porque urgentes são todos os dias, mas destinamos um dia por semana para atendimento ao público. E o cidadão ele pode sempre procurar o Ministério Público, mesmo que não seja no dia de atendimento do promotor de justiça, para trazer a sua denúncia, para trazer
trazer a sua reclamação, né, para trazer a sua insatisfação, que vão receber um pronto atendimento desde o secretário até o promotor de justiça, né, que vão dar, quando não for o caso de atuação do Ministério Público, o cidadão vai receber a orientação, né, para que procure então o órgão público ou para que competente para ajudá-los ou para que procurem um advogado, mas sempre dando a orientação necessária para que o direito daquele cidadão seja atendido. Nesta quarta-feira foi divulgado pelo Ministério Público a condenação por improbidade administrativa de Bolivar Pascoal e Ademir Bareta. Sim, essa é uma decisão que transitou em julgado, né, como se chama no direito, é uma decisão da qual não cabe mais recurso, né? Em 2003 houve uma contratação ilegal, irregular de uma empresa diretamente, porque a contratação de empresas pelo poder público a partir de determinados valores exige uma licitação. Foi contratada uma empresa sem licitação, né, e o Ministério Público, atento, realizou uma investigação através do inquérito civil e ingressou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Essa ação, inicialmente, ela foi julgada improcedente. Aqui na comarca, né, o Ministério Público recorreu e obteve, então, perante o Tribunal de Justiça, a reforma dessa decisão para condenar os agentes políticos envolvidos por atos de improbidade administrativa. O atual prefeito não concorda com a condenação. Hoje, sempre dentro de todos os governos, existem multas, existem sanções de atos praticados por parte de governantes de forma involuntária. Assim como foi no início, no primeiro ano do governo Pascoal, quando assumindo o governo, a comunidade da linha Eli estava com todo o seu sistema de abastecimento de água através de poço artesiano comprometido, houve a necessidade da viabilização de uma obra em regime de urgência para repor toda a rede hidráulica da comunidade. E na época, como não havia previsão orçamentária, o prefeito Pascoal entendeu que através da Secretaria de Administração, pela qual eu respondia, nós deveríamos elaborar um projeto de lei destinando uma parte de recursos financeiros para a Associação da Água da Linha Eli e outra parte do custo foram transferidos imóveis de propriedade do município para a associação, que utilizaria isso como moeda para contratar uma empresa que faria a obra. O que de fato ocorreu, a comunidade recebeu o recurso, recebeu o imóvel, contratou uma empresa que prestou o serviço e no entendimento da justiça, quem deveria ter contratado era o município e não a comunidade, e, portanto, eles entenderam que foi uma obra sem licitação. Nós discordamos, nós discutimos isso judicialmente até a última instância de julgamento, fomos condenados. Infelizmente, a justiça interpretou de outra forma, que nós entendemos, mas não concordamos.